Bom dia, oitavo B. Hoje é dia 10, sexta-feira. Vamos continuar aí com o nosso conteúdo. Então, pessoal, na página 352, aonde nós vamos começar a ver aí os instrumentos que medem mais de um parâmetro, né? Então, como eu falei na última aula, nós temos os instrumentos aí que medem somente um parâmetro, né? Ou mede temperatura, ou mede umidade relativa do ar, ou seja, mede somente um parâmetro. E nós temos alguns aparelhos que medem mais de um parâmetro, tá? Claro que esses equipamentos são equipamentos com a tecnologia avançada, né? Portanto, são equipamentos caros, né? Então, o primeiro equipamento aí, pessoal, são os balões meteorológicos, tá? Ele diz aí, também conhecidos como balões sonda, os balões meteorológicos são ferramentas muito utilizadas para a coleta de informações sobre o tempo em camadas mais altas da atmosfera. Na página 353, você tem aí à direita, né, a foto de um balão meteorológico. São equipados com instrumentos de medição e lançados à atmosfera em diferentes pontos do planeta, transmitindo aos centros meteorológicos dados referentes à pressão atmosférica, né, temperatura, umidade relativa do ar e outros parâmetros. Então, veja aí, pessoal, um único aparelho fazendo a medição aí, né, de vários parâmetros. Um outro aí, pessoal, são os radares meteorológicos, tá? Que funcionam como um radar de um... a gente costuma ver que o único animal que possui radar, né, é o morcego, né? Nós vamos ver aí, tem até um texto aí falando sobre esse morcego. Então, vamos lá. Os radares meteorológicos são utilizados na detecção de fenômenos como precipitação de nuvens no céu. Eles emitem ondas e seu funcionamento apresenta semelhanças com o sonar de um morcego, tá? Vamos ver o que ele está falando aí desses morcegos. O morcego emite ondas sonoras em alta frequência para o ambiente. Ao interceptarem algum obstáculo, eles refletem e retornam ao morcego, indicando o caminho que ele deve seguir, se é preciso realizar algum desvio e qual a distância entre ele e os obstáculos do ambiente. No radar são emitidas ondas eletromagnéticas capazes de se deslocar por grandes distâncias. Essas ondas são refletidas pelas gotas de água que contêm a nuvem e são irradiadas para todos os lados, até mesmo de volta para o radar. Ao receber tais ondas, o radar determinará o tempo que o sinal demorou para retornar, verificando assim a distância da nuvem, seu tamanho e sua distribuição, bem como se está chovendo ou não. Atualmente, os radares meteorológicos bastante modernos e capazes de captar e interpretar uma quantidade expressiva de dados permitem a criação de um mapa de chuvas em tempo real. Então, tem aí a foto, né, de um radar meteorológico, né, pessoal? São, assim, muito importante e eles determinam a distância que está a nuvem, né, da atmosfera terrestre, a distância dela e a possibilidade de chuva em tempo real. Um outro instrumento aí que mede, é um instrumento muito utilizado, tá? Tem vários aí lançados na atmosfera, vários países têm lançado, né? Assim, vários por ano são lançados na atmosfera. São os satélites meteorológicos que são lá lançados no espaço, né? São esses satélites que o INPE ali em Cuiabá, que eu já falei para vocês que ali em Cuiabá tem um INPE, usa para poder para poder captar informações a respeito da nossa região, né? Da região centro-oeste, tá? Então, vamos ver aí o que ele está falando sobre esses satélites meteorológicos.
São satélites artificiais lançados ao espaço pelo ser humano para orbitar a Terra com o objetivo de coletar informações sobre os parâmetros do tempo e enviar imagens que auxiliem nos estudos meteorológicos. São capazes de verificar temperaturas de locais como as camadas superiores da atmosfera, os continentes e os oceanos. Medem também a umidade relativa do ar e rastreiam os movimentos das nuvens, do Sol, das massas de ar, entre outros. Além disso, eles conseguem captar os efeitos da poluição. Os efeitos da poluição, os focos de queimadas, os limites das correntes oceânicas, as luzes das cidades e o aumento do desmatamento nas florestas. Com isso, é possível observar a formação de furacões, tornados e tempestades, bem como determinar a rota e a extensão de tais eventos. Tá, então esses satélites meteorológicos, pessoal, hoje em dia é o equipamento mais usado, tá? É através desses satélites que a gente sabe sobre as queimadas, tá? Sobre o desmatamento, sobre a região da Amazônia, pessoal, existe permanentemente satélites, tá? Porque, como eu já falei para vocês, a Amazônia ela é muito visada, né, pelos outros países, porque 70% da Amazônia está localizada no Brasil, né, só 30% acho que são 3 países que tem ali cada um pedacinho da Amazônia, né, mas 70% da Amazônia está no Brasil e ela é monitorada tanto por satélites brasileiros como satélites de outros países, porque é de interesse mundial, né? A Amazônia é de interesse mundial. E por causa da Amazônia também, e por outros fatores, né? Nós vamos nos tornar, que eu digo é o Brasil, né? O Brasil vai se tornar a fazendinha do mundo, né? Daqui a alguns anos. Infelizmente, seremos a fazendinha do mundo, né? Vários países são monitoram a Amazônia, né? E nós já vimos também que existem vários tratados, né? Ou seja, acordo entre países, né? Que se unem para poder cuidar disso daí, né? Para diminuir o desmatamento. Eles investem, né? No Brasil para diminuir o desmatamento, para diminuir as queimadas, né? Então, assim, mas nos últimos anos não tem diminuído muito não, pessoal. Nós vimos isso já, né? Inclusive, existem alguns países aí que querem diminuir a cota financeira, né, investida no Brasil para determinadas ações, porque não está sendo cumprido, né? Mas tudo bem, isso daí já é questão de política, né? Página 365, previsão do tempo. Então, nós temos aí, né, nós recebemos os dados Nós não, né, os meteorologistas, né, recebem os dados das estações meteorológicas que são espalhados pelo território, né, com equipamentos. Nós vimos que tem a central, né, meteorológica, né, a central de meteorologia, que reúne diversos profissionais. E esses profissionais, eles vão analisar o tempo na atmosfera, né? Para isso são utilizados supercomputadores, né? São capazes de realizar uma simulação matemática, né? Ferramenta que é de grande importância para a previsão do tempo, tá? Da atualidade. Processa os milhares de dados em poucas horas e prevê numericamente o comportamento do tempo
em intervalos que pode ser de 24 horas, 48, 72, 96, né? Depende de cada estação, de qual é o tempo que ela quer determinar isso daí, né? E esses cálculos todos, né, são feitos assim por computadores de última geração, né, pessoal? E eles são capazes de fazer esses cálculos todinhos, saber prever, né, quando vai ocorrer um fenômeno da natureza, né? Que tempo que ele vai durar, qual é a logística dele, ou seja, por onde ele vai passar, né? Então, tudo isso, assim, essa previsão do tempo, ela é feita por equipamentos, assim, de última geração. Então, para realizar essa previsão em curto prazo, vamos ver o que ele está dizendo aqui. Para realizar uma previsão em curto prazo, indicando possíveis ocorrências nas próximas horas do dia, também são utilizadas as imagens geradas pelos satélites, que demonstram as variações no comportamento atmosférico em períodos curtos, né? Então, como eu disse, né, os satélites que existem lá em todas essas estações meteorológicas, que para nós, no Brasil, as nossas estações meteorológicas são chamadas de INPE, que é Instituto de Pesquisas Espaciais, e uma se localiza no Mato Grosso, né, na região, monitora todo o Centro-Oeste, e está localizada por questões geográficas, tá, pessoal? Não, determinou Mato Grosso por questão geográfica, pelas condições geográficas do nosso estado, tá? Que foi determinado, por que não lá em Goiânia, que é Centro-Oeste também. Então, antes que vocês se perguntem isso, é por questões, né, geográficas, né? Mesmo porque Mato Grosso é o centro geodésico da América Latina, né? Então, por questões geográficas, nós temos o INPE aqui no Mato Grosso. E ele pode monitorar isso daí em períodos curtos, tá? Através desses satélites. Continuando aí, previsões do tempo eficientes e úteis são disponibilizadas de maneira cooperativa para outros países. Como eu disse, essas estações meteorológicas, elas não podem trabalhar individualmente, elas trabalham em conjunto. Todas as estações meteorológicas sempre trabalham em conjunto, são todas do mundo, não é? Em conjunto com as do Brasil, aqui no Brasil só tem 4, tá? Elas trabalham em conjunto com todas as estações meteorológicas do planeta, tá? Então, relativa para todos os países que se utilizam desses dados para elaborar as previsões locais. Assim, é possível desenvolver uma rede global de informações precisas que esteja disponível aos meteorologistas, trazendo benefícios à população em geral, tá? Então, a previsão do tempo, pessoal, é algo assim que não pode ser feito individualmente, ela tem que trazer o benefício para o planeta todo, tá? Essas previsões, elas beneficiam todo o planeta, tá? Por isso é importante que esse trabalho seja feito em grupo, né? Todas as estações recebem todas as notificações das outras. Então, nós aqui, né, no Brasil, nós recebemos as informações de todas as outras estações que existem, tá? Então, é realmente um trabalho bem complexo, um trabalho assim, como que eu posso dizer, completo mesmo, tá? Divulgação da previsão do tempo. Então, vamos ver aí como que faz essa divulgação, né? A gente vê no jornal o mapa, né? Tem aí à esquerda aí de vocês, tem o mapa do Brasil, né? Onde ele diz lá, previsão do tempo diária para o Brasil, indicando as áreas onde haverá chuva, nuvens ou sol, né? Então, a gente sempre tem ali, né?
Sempre que a gente vai ver a previsão, a gente vê que eles colocam em termos do mapa do Brasil, né? Tá, mas isso não quer dizer que eles não tenham informação sobre os outros países, tá? É porque para a população interessa do nosso país, né? Então, divulgação da previsão do tempo. Os resultados compartilhados pelas centrais meteorológicas são complexas e volumosas, sendo de difícil compreensão àqueles que não estão familiarizados com ele. Em virtude disso, os meteorologistas selecionam os dados relevantes e os divulgam à população de maneira mais simplificada, por meio de boletins meteorológicos que podem apresentar as condições do tempo em regiões mais amplas, como o território nacional, ou em específicas, como determinado município. É possível também consultar a previsão do tempo por meio de mapas que contenham as informações referentes a um ou mais parâmetros do tempo. A previsão do tempo também pode ser fornecida de modo resumido e apresentar as possíveis condições do tempo atmosférico ao longo do dia em que a medição é realizada ou dos dias subsequentes a ele. Ou seja, é claro que, o que ele está dizendo aí? O que a gente recebe, né, nos noticiários, a previsão do tempo, não é exatamente o que os meteorologistas recebem, né, dos aparelhos que estão medindo, que estão fazendo essa medição, né, para chegar à conclusão de como vai estar o tempo daqui a 24 horas ou questão de 6 horas, 12 horas, isso daí determina, né? Então, o que acontece? É papel dos meteorologistas, a hora que eles captam lá, chega para eles, lá na central de meteorologia, chega para eles as informações, chega numa linguagem que nós, né, nós não conseguimos entender, tá? Se eles transmitissem para a gente da maneira que chega, nós não iríamos entender nada, ninguém saberia quando é inverno, quando é verão, ninguém conseguiria entender nada. O papel deles é esse, eles estudaram para isso, né? Então, eles pegam essas informações na linguagem deles, né? E transformam isso daí na nossa linguagem, algo que nós possamos entender, tá? E é assim, bem específico, eles determinam assim as regiões, tá? Ou seja, é um trabalho bem feito, né? Ao meu modo de ver. Na página 357, fatores que influenciam a previsão do tempo. Gente, nós sabemos que tem muita coisa que influencia, né? Olha lá, tá dizendo lá. Conforme verificamos, o que influencia a previsão do tempo atmosférico são os seus parâmetros, ou seja, temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, vento e outros parâmetros, né? Esses, se analisados, tornam possíveis a interpretação daquilo que ocorre em uma imagem de satélite, por exemplo. Então, eles mostram aí a imagem do satélite, né? Olha lá. À esquerda, a imagem do satélite da América do Sul, identificados na região. À direita, parâmetros do tempo atmosférico, né? Do tempo atmosférico identificados na região. Então, nós temos lá, pessoal, ó, corrente de ventos, né? Frente oclusa, frente quente, frente fria, sistema de baixa pressão, que é o que ocorreu aqui, ó, sistema de baixa pressão, que é o que causa esses ciclones, tá? Por quê? O que pode ter acontecido? Uma frente quente, né, num sistema de alta pressão, vai provocar esse vento da maneira que provocou aí, né? Aí ele diz lá, podemos interpretar a imagem do satélite identificando os parâmetros do tempo atmosférico. Cada marcação mostra um parâmetro diferente e, se analisados
Em conjunto, será possível encontrar a previsão do tempo. Então, aí ele tem lá os parâmetros, mas para nós, leigos, né? Nós olhamos lá, corrente de ventos fortes, frente oclusa, frente quente, frente fria, sistema de baixa pressão. Nós não conseguimos, né? Definir isso daí de maneira clara, né? Se a gente olhar ali nessa imagem desse satélite, sem que tivesse indicando ali, a gente não saberia analisar isso daí. Então, isso é papel de quem? Os meteorologistas, né? Eles que estudam para isso, né? E aí, com esse estudo deles, eles pegam isso daí, estudam e podem fazer a previsão do tempo. Depois de estudar diversos parâmetros do tempo, como pressão atmosférica, temperatura, umidade relativa do ar, massa de ar, frentes e ventos, conhecemos um parâmetro novo, a influência é influenciado pelos demais, as nuvens. Então, até então, pessoal, as nuvens não eram consideradas uma influência, tá? Tipo de nuvens, tal, não determinava muito o tempo, tá? A previsão do tempo. Hoje em dia já sabe-se que sim, tá? E nós temos vários tipos de nuvens, né? Não temos somente uma nuvem, temos vários tipos de nuvem, tá? E o tipo de nuvem, a cor, o tipo dela é que vai determinar, né? Vai interferir na previsão do tempo. Vamos ver o que ele está falando aí sobre nuvens. As nuvens podem indicar, por exemplo, se uma tempestade está se formando, onde se originam as frentes e se são frias ou quentes, além de apontar a intensidade e o sentido do vento. As nuvens são formadas por minúsculas gotas de água no estado líquido ou sólido que se encontram suspensas na atmosfera. Ao subir pela atmosfera, o vapor de água se desloca a altitudes em que a pressão atmosférica é cada vez mais baixa, ocasionando a expansão do volume do ar. Isso causa o resfriamento das partículas até que ocorra a condensação da água, formando então as nuvens. Uma nuvem, depois de formada, pode se dissipar em virtude da evaporação das gotículas de água que a constituem. Isso pode ser causado por um aumento na temperatura em consequência da passagem de uma massa de ar quente ou ainda pelo encontro com uma massa de ar frio, mais seca e com baixa umidade. Ela pode também aumentar de tamanho. Para identificar uma nuvem é necessário atentar-se a alguns aspectos como sua forma, distribuição no espaço, dimensão, luminosidade e cor. Então, pessoal, são vários aspectos das nuvens que são observados e através dessa observação, né, a gente tem o tipo de nuvem e o que aquela nuvem pode trazer para nós, para nossa atmosfera, tá? Então, aí as nuvens se tornaram mais um parâmetro que até certo tempo não era estudado, tá? Para divulgar a previsão do tempo. Hoje em dia já é estudado as nuvens, tá? Para isso. E aí nós temos aí na página 358 uma experiência, né? De pressão e temperatura, sobre pressão e temperatura, uma experiência bem simples, tá? Se alguém quiser fazer em casa, pode fazer, tá? E na próxima aula, nós vamos ver os tipos de nuvens que nós temos, né? Nós temos nuvens altas, temos nuvens que está numa camada, numa altura média, temos nuvens baixa, tá? Então, nós temos aí uma série de classificação dessas nuvens. Nós vamos ver isso daí, pessoal, na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só isso. Bom final de semana a todos. Beijo, fiquem com Deus.